Oi, amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não sabe, eu sou a Lu e eu sou escritora. Eu escrevi um livro chamado A Besta Siamesa, caso você tenha interesse. Hoje eu vim aqui pra falar com vocês sobre uma das minhas grandes paixões de vida, que é a literatura. Em si, uma queridíssima me pediu há um tempo atrás pra eu fazer um vídeo sobre isso. E eu ando tentando fazer esse vídeo faz uns dias. Então eu não sei como que isso vai sair. Eu acho que eu tô muito mais adaptada a essa conversa, a esse ponto. Me foi pedido um vídeo sobre como adquirir um certo tipo de profundidade literária. Como realmente entrar de cabeça e se aprofundar cada vez mais com uma facilidade dentro da literatura. Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente pode comentar sobre isso é que é importante ressaltar que leitura qualquer, toda leitura é válida. Toda leitura é leitura, todo livro é um livro. Mas nem todo livro tem um valor artístico. Literatura é arte. Logo, nem todo livro tem um valor artístico. Ok. Logo. Deixa só. É importante a gente ressaltar isso porque muitas pessoas vão falar sobre literatura e elas pensam imediatamente que literatura é o equivalente a um livro. Não. Obviamente, a literatura é o formato de arte que vem das palavras, que vem moldada no livro, mas é uma coisa própria, então a gente tem que tratar com o respeito que merece. E eu sei que vocês provavelmente sabem sobre isso, mas é sempre importante ressaltar, porque vai cair alguém de paraquedas aqui e não sabe muito sobre, a gente tá sempre de mãos abertas para essas pessoas. Enfim, cara, é muito importante que você perca o medo de ler. É muito importante que você entenda, para você realmente se aprofundar dentro do mundo literário, livro nenhum é difícil o suficiente para ser impossível de ser lido. Livro nenhum é difícil demais para ser compreendido ou para ser degustado ou aproveitado. Não existe literatura feita para um público específico que vai saber algo que você não sabe. Literatura é feita para o povo, é do povo para o povo. E em algum momento insano foi se perdido essa prática comum de aproveitar e degustar a leitura, porque foi visto como uma coisa que apenas pessoas com tempo e dinheiro conseguiriam fazer, o que não é verdade. O que não é verdade. Leitura é conhecimento, conhecimento é uma das coisas, assim, primordiais para nossa existência sã, né? Então, quando a gente fala disso tudo dentro da literatura, a primeira coisa que eu posso te falar é não, Dostoiévski não é difícil de ser lido, Clarice Lispector não é difícil de ser lido, mas são livros que, para quem não está acostumado a ler alguma coisa com tal vocabulário, vai ser um pouco mais complexo. E aí que tá. Essa é a chave primordial para tudo isso. Você precisa se permitir a se esforçar a ler um livro difícil de cabo a rabo. Você vai precisar sentar algum dia na sua vida com uma peça de Shakespeare na sua frente e você vai ler de cabo a rabo e você vai ver que não é tão difícil assim. E aí depois disso, talvez você vai ler, não sei, Retrato de Dorian Gray, blá 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 blá. Nossa, meu, dei uma enrolada aqui. Talvez você leia Dorian Gray e você perceba, cara, não é tão difícil assim. Até que eu achei interessante. E aí as pessoas, elas vêm com, hoje em dia, com esse diálogo de que as pessoas só falam sobre clássicos e eles só querem considerar clássicos como literatura verídica, e não é verdade. Existem muitos livros atuais, muitos livros contemporâneos que têm um peso literário absurdo. Literário, político, social, eles são livros importantíssimos e que vão sim ficar como os clássicos da nossa época. Um ótimo exemplo disso é a famigerada Sally Rooney, que, eu vou ser bem sincera, eu não gosto
de uma grande gama dos livros dela, mas isso não quer dizer que ela não tem um peso literário, ela não tem um corpo artístico e social muito importante. Ela tem. Ela tem um valor muito grande. Então você não precisa, se você não quiser, você não precisa ir atrás de ficar lendo apenas clássicos. Mas é sim importante você ler clássicos, é sim importante você chegar e sentar e degustar de um livro russo, de um livro português, de um livro brasileiro, pelo amor de Deus, por favor. A literatura brasileira é uma das literaturas mais únicas, brutais e românticas e eloquentes que existem. Não existe nada comparado com a nossa literatura. Ela é realmente sensacional e constantemente inspira outros livros, mas a gente só não fala sobre. Realmente a nossa literatura tem um grande impacto dentro desse mundo. E, tá bom, eu tenho que ler clássicos, eu tenho que explorar os livros, eu tenho que fazer isso, mas como que eu realmente vou adquirir esse conhecimento? Fazendo uma coisa que muita gente odeia, que é você precisa anotar. Você vai anotar no seu livro, você vai ter que rabiscar, você vai ter que grifar. E muitas pessoas têm aflição de fazer isso porque a gente gosta de ver livro como um objeto de desejo. Livro não é objeto de desejo, livro é conhecimento, livro é arte. Conhecimento e arte são necessidades básicas do ser humano. Cultura é necessidade básica do ser humano. Você não precisa ter medo de se apropriar daquilo que te pertence, sabe? Não tenha medo disso, porque o quanto mais você rabisca, mais você realmente tá ali. Cara, eu tô lendo um livro agora, eu vou pegar pra mostrar pra vocês. É O Amante da Lady Chatterley. Cadê? Cara, é que eu preciso pegar. Fica literalmente assim os meus livros. Além de escritora, eu também sou uma estudante de tradução e a gente estuda muito sobre questão de compreensão linguística e da facilidade de alcançar públicos. E não tem como a gente não se aprofundar na linguagem, a gente não se aprofundar na escrita em si sem anotar. Como que você vai realmente adquirir aquele conteúdo, aderir aquilo pra você sem anotar? E às vezes o que você tá anotando é um glossário, você vai pegar umas palavras e ficar tipo, eu não sei que palavra é essa. Não precisa saber, ninguém sabe de tudo. A língua portuguesa é extensíssima. Cara, tem palavra pra tudo. É surreal. É surreal. A nossa língua é magnífica. Isso porque a gente tá falando de português, a gente não chegou nem em outras línguas. Mas, juro, não tenha medo de anotar. Anotar é importantíssimo pra você aderir ao conhecimento e estudar aquele tema. Porque quando a gente fala realmente de ler literatura, a gente tá aderindo à literatura na nossa vida, a gente precisa estudar. E eu sei que muitas pessoas não consideram estudar um esforço confortável ou uma atividade de conforto, uma atividade de descanso, mas é uma das coisas mais magníficas que existem, porque quando você realmente percebe que tem aquele poder naquelas palavras e você começa a ver elas saltando assim na sua cara, você vai vendo o que te intriga, o que te instiga, o que te excita dentro daquelas palavras, dentro daquele mundo. E isso é maravilhoso, porque assim você descobre que tipo de leitor você é. Além do todo o resto. Além de você realmente conseguir compreender o livro melhor, você ter uma leitura mais fluida e comprometida, você também, ao anotar, descobre que tipo de diálogo, que tipo de prosa, que tipo de comentário, que tipo de metáfora mais te instiga a continuar lendo. Isso não é divino? Eu acho isso magnífico, isso é magnífico. E é mais do que importante quando a gente fala de se tornar um admirador da literatura, realmente de fazer. Porque como que você vai se aprofundar em algo do zero? Você não tem como, você precisa ir de passinho em passinho até você descobrir onde você se encaixa. E eu acho que nisso tudo eu tive uma leve sorte em ter uma mãe que eu tenho, em ter uma família da forma que eu tenho, porque eu sempre fui instigada a ler. Então,
muito pequena eu pude descobrir o meu gosto próprio pela leitura, mas aí que tá, leitura é um hábito ensinado. Ninguém nasce amando ler, ninguém nasce lendo Dante, ninguém nasce lendo cartas de 1300, ninguém nasce lendo teoria linguística, ninguém nasce lendo teoria política, ninguém nasce lendo literatura e gostando disso. É uma coisa que a gente é instigado com o tempo. Então, é um hábito que a gente tem que se comprometer a ter com constância. E eu sei que é difícil, principalmente porque eu gosto muito dessa frase, a leitura e ser um leitor é, de certa forma, estar em uma contracultura, porque ao ler você está vivendo e experienciando no seu próprio ritmo. E o seu próprio ritmo pode ser extremamente mais lento do que o que a gente convive no dia a dia, porque a gente vive num tempo onde tudo é corre, 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 vai, 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 e a gente acaba perdendo esse senso do nosso tempo próprio para as coisas. Então, ao se tornar um leitor ávido, ao se tornar um amante da arte da escrita e da literatura em si, a gente acaba entrando no nosso próprio ritmo com nós mesmos. Você pode demorar 5 anos ou 2 dias para ler um livro, isso não te faz menos leitor ou não te faz mais genial do que o outro leitor. Você pode ler físico, digital, isso não te faz menos inteligente ou intrigante do que qualquer outro. E isso realmente quebra todos os estigmas do que a gente vive hoje em dia. Então, por mais que pareça algo muito bobo, ler é sim um ato político, porque você tá propondo e expondo que você tá se escolhendo e escolhendo seguir um ritmo que nem sempre é o ritmo dos seus arredores. Por pelo menos 1 horinha por dia, por 30 minutos, você tá ali com você no seu próprio ritmo. E aí que tá, ler mais e mais e mais nos faz questionar tudo ao nosso redor. Ler é extremamente importante pra gente criar o nosso próprio caráter crítico. Então, o quanto mais a gente realmente se aprofunda na literatura, mais a gente tem essa noção crítica pessoal, das nossas próprias crenças sociais. Então, eu acho isso essencial, é essencial a gente realmente se aprofundar na literatura. E tá, Lu, eu já entendi como é apaixonante e interessante e como eu tenho que me esforçar pra realmente estudar sobre isso, mas cara, o que que eu leio? Você tá no lugar certo. Ai. Ai, brincadeiras à parte, obviamente, eu sou um pouquinho apaixonada pela leitura. Eu acho que é uma válvula de escape divina. E eu sei que é muito assustador. E eu vou voltar a falar de clássicos, porque clássicos são os meus favoritos. E eu acho que é onde eu tenho melhores palavras pra te inspirar a ler algo. Cara, eu soltei nomes aqui como Dostoiévski, Clarice Lispector, porque eles são nomes que eles aparecem recorrentemente dentro de livrarias e da internet. E por algum motivo parece que o mundo decidiu lembrar que existem grandes nomes internacionais e nacionais. E a gente, infelizmente, está vendo uma vasta gama de pessoas que foram realmente geniais sendo diluídas e transformadas em comércio. Isso é assunto para outro vídeo. É assunto para outro vídeo e eu prometo trazer algo sobre isso para vocês. De verdade, é um assunto bem importante pra gente conversar sobre. E, enfim. Cara, você pode ler Dostoiévski, é muito bom. Você pode ler Clarice Lispector, suspeito pra falar. Clarice Lispector é sensacional. Ela é, sim, uma das melhores escritoras que já pisaram nessa terra. E disso a gente não pode discutir ou negar. Não existe um porém nisso. Ela é realmente sensacional. Mas existem tantos outros nomes que tem um peso tão grande quanto e que não são falados. A gente pode falar até de nomes grandes dentro da nossa literatura, como, por exemplo, Itamar Vieira, Aline Bay,
Hilda Hilst, grande Arline Hilst. A gente pode falar da Lídia Fagundes. São nomes gigantescos que as pessoas esquecem porque não estão virais o suficiente para serem falados sobre. E são nomes tão fáceis de serem lidos, são gostosos de serem lidos. Eu vou falar bem sinceramente, eu sou apaixonadíssima na escrita da Hilda Hilst, porque ela tem uma sensibilidade do feminino e do psicanalítico genial e de facílimo acesso a ser lido. É muito tranquilo de ser lido. E eu sei que muitas pessoas têm medo de ler clássicos porque tem uns trambolhões mesmo. Tem uns trambolhões mesmo. Por exemplo, a própria Divina Comédia é enorme. Existem livros bem maiores que a Divina Comédia, mas é um grande livro. Tem pelo menos umas 800 páginas, sabe? É coisa. Mas quando você vai realmente entrando, você não precisa ler livros grandes para ser um bom leitor. Pelo amor de Deus, você pode sim ler peças. Peças são divertidíssimas e eu acho que é uma ótima maneira de você começar a entrar dentro da literatura e dentro dos estudos de escrita em si. Porque peças costumam vir em livros curtos, em livros fáceis, em pockets até, e você encontra os pockets, por exemplo, da LPM em qualquer lugar. Então, cara, foca em ler o que te parece bonito, o que te instiga, o que te ferve, o que te faz pensar, porque a gente não pode só ficar lendo romancezinhos bonitinhos, gostosinhos de final de semana. E eu sei que é uma delícia ficar lendo aqueles livros facinhos, bobinhos. E tudo bem, você pode querer só ficar lendo livros facinhos e bobinhos, mas se você quer aderir a alguma coisa com a leitura, você precisa ler alguma coisa que vai quebrar a sua cabeça em algum ponto ou outro. Você precisa ler Dona Tartt, que é uma mulher genial, que escreve livros geniais, são grandes, mas eles vão te acompanhar por um tempo muito bom na sua vida, e que ela traz referências literárias e históricas. Eu acho que ela, na verdade, é uma ótima e tem traduções muito boas pro português. Então, cara, vá em frente, leia Sally Rooney, por mais que não seja o meu gosto pessoal, não tem como negar que a Sally Rooney é uma escritora genial. Ela traz comentários sociopolíticos dentro de relacionamentos atuais. Ela fala sobre o luto, sobre o crescer. Ela fala sobre assuntos extremamente relevantes para nossa sociedade. E ela usa palavras fáceis, entretanto, ela usa muita alma dentro de cada uma dessas palavras. Ela tem uma escrita muito deliciosa de ser lida. É bem tranquilo de ler os livros dela. Não tem como se perder, sabe? Leia contos. Contos são sempre sensacionais. E aí que tá o problema, eu não posso só ficar jogando nomes pra vocês, porque como vocês vão realmente descobrir o ponto certo da literatura pra vocês? Eu acho que é o que eu fazia quando eu era mais nova e eu tava realmente descobrindo uma grande paixão dentro da literatura. Eu já gostava de ler, mas aí depois eu descobri que eu gostava de literatura. Eu fazia uma lista comigo de tipos de livros que eu gostaria de ler. Então, por exemplo, esse mês eu quero ler não ficção. Então, eu ia escavando cada centímetro daqueles sebos, daquelas livrarias, procurando por não ficção. E uma não ficção que me interessasse. Então, eu descobri que eu gosto muito de ensaios. Eu gosto de coletâneas de ensaios, como da Deborah Levi, como da famigerada Joan Didion, Susie Sontag. Susie. Somos íntimas, é Susan. Anyways. Eu fui descobrindo um prazer pela literatura em várias gamas, porque eu fui me permitindo, tá, esse mês eu vou focar em descobrir autores dentro da área não ficção. Esse mês eu vou me focar a ler poesia. Esse mês eu vou focar a ler ficção de X país. E assim a gente vai, sabe? Então, realmente, quando a gente fala sobre
se aprofundar na literatura é um estudo contínuo, assim como qualquer outra área, porque a pessoa que me pediu esse vídeo, por exemplo, ela pediu porque ela sente uma falta de repertório dentro da própria escrita dela. E nossa, eu entendo muito, eu te entendo muito. É complexo a gente escrever sobre uma coisa que a gente não realmente experienciou 100%, ou que a gente não consegue encontrar as palavras certas para aquilo porque não realmente está no nosso vocabulário ou no nosso meio. Então, realmente é importantíssimo a gente ter esse senso de busca dentro da literatura. E aí você talvez esteja me perguntando, mas Lu, você já viu o preço dos livros? Um dia é muito caro. Existem livros que estão absurdamente caros. E sim, é um absurdo a quantidade de livros de má qualidade que estão sendo colocados com preços absurdos. E é por isso que eu te digo, vá em sebos. Use as bibliotecas da sua cidade, do seu bairro. Baixe PDFs até. Pegue livros emprestados. Pegue livros de segunda, terceira mão. Não é vergonhoso e muito menos secreto ou ruim ou errado ou de uma qualidade menor. Grande parte dos livros que eu tenho são de sebo. Eu não admito gastar rios e rios e rios de dinheiro em um livro só. Eu vou gastar, por exemplo, realmente com um livro caro, caso eu realmente esteja querendo investir em algo, por exemplo, um livro importado, internacional, blá 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 blá, XYZ. Metade dessa coleção aqui, os livros não custaram mais do que R$ 20. Porque, cara, eu não admito gastar rios e rios de dinheiro com algo que foi feito para ser acessível. Conhecimento tem que ser o que tá aqui no bate-boca da língua do povo. Gente, é o básico do básico. Então, realmente, consuma em sebos. E aí as pessoas vão pensar, mas sebos são feios, sebos são empoeirados, blá. Sebos são isso, são aquilo, blá 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 blá. Mas eu acho que indo em sebos, a gente acaba tendo uma certa noção de como procurar e estar aberto a ler coisas que a gente nunca escutou falar na nossa vida. Muitos livros que eu comprei em sebo são livros que eu nunca ouvi falar na minha vida antes de entrar naquele sebo. São coisas que nunca teriam cruzado o meu olhar se eu não tivesse naquele sebo, se eu não estivesse naqueles sebos. E eu posso te garantir que existe uma pilha de livros em algum lugar dentro desse sebo que vai ter a coleção mais impecável de livros que você vai ver. E você fala, ah, mas eles são velhos, ai, a capa tá... ai, tem manchas, ai, tem escritas. Mas não é lindo poder ter uma coisa com você que tem um toque humano, que você olhe e fale, alguém passou um tempo da sua vida e dedicou pedaços dos seus suspiros ali. Isso não é lindo? Eu acho que isso fala muito também da literatura. Literatura e escrever literatura em si é o mais próximo que a gente pode chegar de recriar uma vida humana sem o toque humano em si, sem pele na pele. É o mais próximo que a gente pode ter de eternizar a humanidade, e isso é divino, para dizer no mínimo. Então, não tenha medo de procurar. Não tenha medo de ler livros desconhecidos. Não tenha medo de pegar alguma coisa no fundo da prateleira, da estante mais alta, do lugar mais desconhecido do mundo, porque a gente não lê por status, a gente não lê por causa daquele diacho da capital cultural que todo mundo fala sobre, é um absurdo. Eu não vou entrar a fundo nisso agora, mas o termo capital cultural é um absurdo. São duas coisas totalmente opostas e que não deveriam entrar em um termo próprio e não deveria ser um item de luxo,
cultura não é luxo, cultura é necessidade básica. Ninguém é superior a ninguém por admirar e aderir culturas alheias. Isso não é um luxo. Parem de usar esse termo, pelo amor de Deus. Enfim, voltando ao vídeo. Desculpa, isso me deixa muito frustrada, porque isso realmente impede que a literatura e a arte em si se espalhem da forma que elas têm que se espalhar. Como você vai adquirir um pensamento crítico e um gosto próprio se tudo que você vai atrás é para agradar os olhos alheios e provar que você é algo para olhos alheios? Isso não faz sentido algum. Isso não faz sentido algum. Então, realmente, quando você se encontra com esse desejo pela literatura, e eu entendo que não é todo mundo que tem isso de primeira instância, e não é todo mundo que cresce com isso, porque não é ensinado, principalmente e infelizmente no nosso país. Nós somos, na verdade, instigados a desistir da literatura e da arte e de qualquer coisa que tome tempo e paciência. Porque tempo e paciência é dinheiro e a gente sabe muito bem da onde a gente vem, sabe? Então, cara, foque muito, mas muito em tudo isso, sabe? Em todos esses pedacinhos, porque é de extrema importância criar um hábito com paciência, com dedicação, com carinho. Ler de tudo um pouco para você realmente adquirir um conhecimento literário extenso. Você não pode simplesmente, de um dia pro outro, aparecer com um vocabulário de 15 mil léguas. Isso não, infelizmente não acontece. Absurdo, não é absurdo? Ai. Mas não tenha medo de ler poesia. Ela não vai te morder. Não tenha medo de ler teoria. Não tenha medo de ler não ficção. Não tenha medo de ler romances. Não tenha medo ou vergonha de ler romances. Gente, pelo amor de Deus, não precisa ter vergonha disso. São muito bons. Não tenha medo de ler livros góticos. Não tenha medo de ler suspense. Não tenha medo de ler. Porque ler é essencial para criar caráter próprio. Então, quando a gente cria um gosto pela rotina de estudar literatura, a gente também cria um gosto por um certo tipo de autocuidado com o nosso intelecto. E isso é algo que ninguém pode tirar de você. E eu sei que talvez vocês estavam esperando, não sei, 20 livros para você se aprofundar em literatura e poder falar para as pessoas que você gosta de ler coisas muito legais. E realmente eu posso fazer se vocês realmente quiserem, mas esse tipo de conteúdo não faz sentido, porque você só vai ficar vendo os mesmos 20 livros. Eu juro pra você, toda vez que alguém tentar te enfiar um título na goela abaixo pra te provar que ele é uma pessoa culta, que ele tem um valor cultural maior que o seu, vão ser os mesmos escritores, os mesmos temas, as mesmas falas, o mesmo tudo. E até onde isso é consumismo e até onde isso é realmente um gosto próprio daquela pessoa, sabe? Então, tipo, não confie nesse tipo de vídeo, onde vai te colocar títulos e nomes que vão te fazer ser uma pessoa pensante e vão te fazer isso, porque isso não existe. Não existe o conteúdo certo para te transformar num devorador de livros, não existe o tipo de livro certo que vai te fazer virar a chavinha e ler 15 mil livros por ano. A questão é, você precisa ter dedicação e persistência, você precisa parar de ter o medo de ler e realmente sentar a bunda na cadeira e ler. Ai, mas isso parece tão chato. Leia. A gente perdeu o senso da persistência. Nem tudo que a gente faz ou vai fazer é extremamente agradável ou vai ser de extrema felicidade pra gente. E tá tudo bem. Nem todo livro... Nossa, eu li tantos livros ruins esse ano. E tá tudo bem, e tá tudo bem. Eu não saberia que eles são ruins se eu não me forçasse a ler eles
de cabo a rabo, de capa a capa. Como a gente vai ter essa noção se a gente não persistir? Então eu acho que eu deixo vocês nesse vídeo com essa mensagem. Persista, anote, estude, procure, não tenha medo de procurar. O conhecimento é feito para ser seu e para ser acessível. E caso você não possa comprar o livro físico, não tem problema algum. Você pode muito bem sim ter em PDF, você pode muito bem sim pegar na livraria, você pode muito bem escutar aquelas palavras e ir anotando num caderninho o que você pensou sobre aquilo. Não tem problema algum. O importante é aderir o conhecimento para si. E isso é uma coisa que ninguém nunca vai tirar de você e é uma coisa que não tem preço. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito de falar com vocês. Recentemente, a minha vida tá de ponta cabeça. Desde que eu lancei a Besta Siamesa, eu ando tendo uma dificuldade de manter um ritmo com redes sociais e até com ciclos sociais. Eu ando meio sumida. Mas eu juro que é por boa causa. Eu tô me esforçando muito em put out this book. Ele já tá disponível, caso você não tenha lido e tenha interesse em ler. A Besta Siamesa. O link tá aqui embaixo. E leiam bons livros. Não necessariamente o meu. Modéstia à parte, ele é muito bom. Mas estudem, foquem em vocês. E a gente se vê por aí. E caso vocês queiram, eu tô sempre disposta a conversar. Muitos beijos. E até a próxima. Tchau, tchau.